Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, um ótimo dia para você. Agora 6h35, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pela 103,7. Manhã dessa segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025. Agora em Mineiros faz 22 graus. A previsão do tempo para essa segunda-feira é de sol, mas também com chuva, que fica forte no período da tarde. À noite, a previsão é de tempo seco. Agora você confere os destaques das últimas, desse fim de semana. Os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Deslizamentos deixam mortos e desaparecidos na região de Ipatinga, Minas Gerais. Pagamento do IPVA em Goiás. Estado abre canais para tirar dúvidas. Mega Sena, 2 apostas aqui do estado levam um prêmio de quase R$70 mil. A GEAB alerta para tentativas de golpes em programas habitacionais do estado de Goiás. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h36, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E olha, nesta segunda, estudantes brasileiros interessados em ingressar no ensino superior pelo Exame Nacional do Ensino Médio vão saber finalmente os resultados das provas que foram realizadas nos dias 3 e 10 de novembro do ano passado. O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, vão divulgar as notas a partir das 10 da manhã. Em seguida, uma coletiva de imprensa vai trazer mais detalhes sobre os principais dados do Enem. As notas poderão ser usadas para ingresso na educação superior pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. As inscrições começam no dia 17 de janeiro e poderão ser feitas exclusivamente pela internet, até às 23h59 do dia 21 de janeiro. E a polícia prendeu um suspeito de ataque a assentamento do MST. Yuri Hudson é quem vai trazer essa notícia. A Polícia Civil de São Paulo prendeu no sábado o homem suspeito de comandar o ataque a tiros em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em Tremembé, no interior paulista. 3 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas na ação. Segundo o delegado seccional de Taubaté, Marcos Ricardo Parro, o suspeito de 41 anos confessou o crime e foi reconhecido por vítimas hospitalizadas e por testemunhas. A motivação estaria ligada à disputa por um lote do assentamento. A disputa que a gente está trabalhando hoje, ela se deve a um lote que aparentemente foi abandonado e que outras pessoas tentaram se apoderar dele. Como aconteceria num terreno em qualquer lugar da cidade, por exemplo. Só que por acaso esse estava dentro do assentamento. Então, os demais ocupantes do assentamento, compreendendo a irregularidade da negociação daquele lote, teriam se organizado para manifestar o seu inconformismo com a tentativa de uso de um lote em condições equivocadas. A Secretaria de Segurança Pública informou que o ataque foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Os suspeitos teriam usado carros e motos durante a ação. As vítimas do ataque que acabaram falecendo foram identificadas como Gleison Barbosa Carvalho, de 28 anos, Denis Carvalho, de 29 anos e Valdir do Nascimento, de 52 anos. A investigação continua para localizar outros envolvidos no crime. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. O governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação e da Secretaria de Estado da Infraestrutura, alerta que os programas habitacionais para ter onde morar, construção e também aluguel social e regularização fundiária são gratuitos e prestados diretamente à população, sem a figura de intermediário. O alerta tem por objetivo evitar a ocorrência de fraudes e golpes de terceiros que possam lesar candidatos aos programas. Entre as denúncias recebidas pelos canais de relacionamento da agência,
As mais comuns são a atuação de pessoas que se apresentam como facilitadores de acesso aos programas por meio do pagamento de taxas. A prática de golpes envolvendo benefícios oferecidos pela AGEAB tem sido comum, reiterando a necessidade de alertas constantes. O candidato que se encaixar no perfil do público-alvo dos programas pode se inscrever diretamente no site da agência de maneira gratuita. Foi o que enfatizou o presidente da AGEAB, Alexandre Baldi. O Ministério Público do Estado de Goiás está investigando o pagamento de super salários e de gratificações indevidas a servidores da Companhia de Urbanização de Goiânia. O caso veio à tona depois que o prefeito da capital, Sandro Mabel, afirmou que uma auxiliar de limpeza do órgão recebe um salário mensal de R$44 mil. Apesar da declaração do prefeito ser de 2025, o processo que investiga irregularidades na folha de pagamento e em contratações da Comurg é de junho de 2023. De acordo com uma portaria enviada pelo Ministério Público, o inquérito foi aberto depois que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás apurou irregularidades relacionadas a servidores comissionados da companhia. Em razão do início do calendário de pagamento do IPVA 2025, no próximo dia 15 de janeiro, ou seja, depois de amanhã, a Receita Estadual de Goiás está disponibilizando canais digitais de comunicação para esclarecer as dúvidas de proprietários de veículos. Os canais incluem um assistente virtual que atende por WhatsApp, um campo de perguntas e respostas no site e também um e-mail da gerência do IPVA. O site oficial da Secretaria da Economia conta com uma seção que reúne quase 130 perguntas e respostas sobre o IPVA, abordando questões frequentes relacionadas ao pagamento, emissão de boletos e descontos. Tudo está estruturado de uma forma simples e objetiva para facilitar o acesso às informações. Uma outra ferramenta prática e ágil é a assistente virtual do IPVA, disponível via WhatsApp pelo telefone 62 994 27 9777. E esse ano tem diversos concursos públicos e vários editais estão abertos no estado. A reportagem completa você confere com Jean Diego. 2025 promete ser um bom ano para os concurseiros. Em Goiás, diversos editais já estão disponíveis aguardando inscrições. O da Cefaz, que ainda não teve a sua inscrição aberta, deve ser um dos mais concorridos. O atrativo? O salário. O da Cefaz é um concurso que já tem, inclusive, um planejamento, um grupo de estudo. Nós temos, inclusive, turmas já que estão estudando, que é um concurso mais complexo, é um concurso de alto salário, entendeu? E o número de vagas relativamente bom. Pelo menos 15 editais já estão publicados no estado, entre os níveis de escolaridade fundamental, médio e superior. Nós temos oportunidade no governo federal, Polícia Federal Administrativa, Rodoviária Federal, o INSS, nós temos agora o Banco do Brasil também saindo um concurso. Então são várias oportunidades no âmbito federal, além do CNU. Janeiro mal começou e esta sala de aula já tem alunos querendo absorver conhecimentos. Parte do processo de investimento para uma carreira promissora. Se você for analisar a parte do investimento que a pessoa tem, compensa. Porque ela está fazendo investimento no seu futuro, na sua vida futura. E ele não está fazendo investimento de um futuro de 2, 3, 4 anos, não. De um futuro que pode ser pro resto da sua vida. Jean Diego, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora às 6h43 e a gente fala também de esporte. A preparação do Verdão para o jogo de estreia do Campeonato Paulista prosseguiu na manhã deste domingo com um trabalho regenerativo. Inicialmente o grupo realizou atividades na academia do Centro de Excelência. Depois, sem os goleiros, os jogadores do Palmeiras foram para a piscina. Esperando por propostas, o meia Atuesta segue treinando normalmente com o restante do elenco. O Palmeiras volta a treinar hoje, segunda-feira. A partida contra a Portuguesa será na quarta-feira, às 21h35, no Allianz Parque. E o Flamengo fechou a contratação de Juninho, do Qarabag. O jogador é aguardado no Rio de Janeiro no início dessa semana para fazer exames médicos e assinar um contrato válido por 4 temporadas. O atacante é o novo reforço da gestão BAP, chega para assumir a vaga de Gabigol. Juninho é um pedido do técnico Felipe Luiz. O treinador já havia indicado a contratação do atacante no fim do ano passado, mas por conta das eleições, o Flamengo só intensificou as conversas na semana passada. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale.
Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Parece mentira, mas a maior parte do eleitorado de Lula é que está sendo prejudicada pelo governo de Lula. Os mais pobres, que votaram em Lula, na esperança de comer picanha, né? Ele ainda criou uma esperança que agora é frustrada. A picanha está cada vez mais longe. E a gente olha a meta de inflação e vê que o teto da meta foi ultrapassado. Inflação é o quê? É tudo mais caro. Mas não é o supermercado que está fazendo mais caro. É o governo que está gastando demais e desvalorizando a moeda. Aí, moeda fica mais desvalorizada, precisa de mais dinheiro para fazer a mesma compra. E o que está causando essa inflação são os alimentos. E é a compra principal dos mais pobres. Eles é que estão pagando, além de pagar o imposto cada vez que fazem uma compra. E ainda inventaram esse PIX de ser controlado. Quem ganha mais de 5 mil por... Quem teve movimentação, não ganha não é a renda. Movimentação de PIX para lá e para cá, a soma passou de 5 mil, está lá registrado. De repente vão dizer, opa, você está com renda aqui, não ganha mais benefício social. Ou vão dizer assim, opa, chegou no fim do ano, você passou do limite, teria que declarar renda, não declarou, vai ser multado. Ou vai pagar 27% sobre isso aí. E aí o resultado é que o Atlas Intel está mostrando que pela primeira vez a desaprovação de Lula supera a aprovação. 49,8% de desaprovação, né, contra 48,9%. Ou seja, é mais ou menos 50 a 48. É 47,8 a 49,8. 50 de desaprovação, 48 de aprovação. É o resultado. Né? É incrível como Lula está perdendo por uma administração solta, sem planejamento, com excesso de gastos, e ele culpa a comunicação social e troca ministro da comunicação. Não vai adiantar nada, porque o produto é ruim. Não adianta botar publicitário, marqueteiro, fazer propaganda. Né? Uma outra questão é que antigamente, 15 anos atrás, todo mundo recebia o noticiário por alguns canais de televisão. Hoje não. Hoje a televisão não domina mais ninguém, porque todo mundo tem celular e recebe informação pelas redes sociais. Então todo mundo está acompanhando a omissão do governo brasileiro em relação ao ditador Maduro. Perdeu a eleição, perdeu feio, 67-30, o mundo inteiro sabe disso, e no entanto tomou posse ilegal e o governo brasileiro estava lá representado pela embaixadora. E Lula no maior silêncio. Um silêncio que foi ouvido no mundo inteiro. Só no dia seguinte o Itamaraty resolve dar uma notinha dizendo que vê com muita preocupação as violações de direitos humanos, que deplora a prisão de opositores, né? Mas que tem que haver diálogo. Que diálogo é esse? A oposição dizer para o Maduro, olha, a gente não vai incomodar mais, pode continuar governando eternamente. E o Maduro responde, né, no diálogo, então eu não prendo mais vocês. Lula já disse isso outro dia, né? Aí o Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, está dando uma lição no PT, que é o partido dele, e no presidente. Ele postou no dia mesmo da posse, o governo venezuelano é uma ditadura e a posse do senhor Nicolás Maduro, ocorrida no dia de hoje, é ilegítima e farsante. Um regime que desrespeita os direitos humanos, desrespeita a alternância de poder, não respeita a vontade popular, é um regime autoritário, é dever de todo democrata condená-lo, seja de direita ou de esquerda. É uma lição que ele está dando para o próprio governo. O povo está acompanhando isso. E acompanhando também outra coisa. A União Europeia agora baixou sanções contra o presidente do Supremo da Venezuela, porque ele atestou um resultado falso de 51,2% em favor do Maduro. E mais 14 que participaram da farsa eleitoral. Então, está se vendo aí, e vem aí um novo presidente nos Estados Unidos. Vai haver também uma oposição dura dos americanos, né? Que não adianta querer disfarçar de democrata, que não é democrata. Na quarta-feira passada, no dia 8, Lula disse que é amante da democracia. Na sexta-feira, ele traiu o amante com Maduro. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6 horas e 55 minutos, já de volta com o Jornal Verde Vale.
Olha, 100 apostadores que acertassem 6 dezenas, o prêmio da Mega Sena acumulou na noite do sábado. Segundo a Caixa Econômica Federal, o próximo concurso, que será amanhã, terça-feira, poderá pagar 34 milhões de reais. Os números sorteados nesse fim de semana foram 11, 17, 19, 26, 49 e 54. Um total de 52 apostas conseguiu acertar 5 dezenas. Levou o prêmio de R$ 34.367. Mais 4.640 apostas tiveram 4 acertos e vão faturar R$ 867 cada. Novas apostas podem ser feitas até às 19 horas de terça-feira. Às 20 horas, acontece o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo. E olha, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tem se movimentado estrategicamente nos bastidores para persuadir o cantor Gustavo Lima a disputar o governo estadual em 2026. Segundo informações divulgadas pelo jornal Globo, Caiado já oficializou o convite para que o artista se filie à União Brasil, partido pelo qual poderia concorrer ao cargo de governador. A intenção é consolidar uma aliança que beneficie diretamente Caiado em sua própria empreitada rumo à presidência da República. O movimento ocorre enquanto Gustavo Lima tem sinalizado o interesse em disputar a eleição presidencial de 2026. Caiado, que também tem planos de se candidatar ao Palácio do Planalto, vê na candidatura do cantor ao governo de Goiás uma oportunidade de fortalecer a sua base eleitoral no estado e ganhar um aliado influente para a corrida presidencial. União Brasil pretende iniciar testes do nome de Gustavo Lima em pesquisas eleitorais para avaliar a sua viabilidade, tanto no cenário estadual quanto no cenário nacional. E os motoristas podem parcelar o pagamento do IPVA em caixas eletrônicos. Vamos saber dessa novidade na matéria de Bruno Moreira. No início do ano, uma série de contas recorrentes fazem parte dos compromissos financeiros dos consumidores brasileiros. Para proprietários de veículos, o IPVA é uma dessas obrigações. Uma forma de se planejar financeiramente ao longo do ano é parcelar o pagamento do imposto junto de outros débitos veiculares. Agora, já a partir de 2025, isso é possível na rede do Banco 24 horas, tanto nos caixas eletrônicos como nos dispositivos Atmos. É o que explica Rodrigo Maranini, gerente de produto e distribuição da Tecban. Nele você vai poder pagar multas, IPVA, licenciamento e vai poder também parcelar todos esses débitos. A função foi criada para oferecer ainda mais serviços dentro do Banco 24 horas e dar uma comodidade adicional aí à população brasileira. Todo início de ano nós temos várias contas para pagar, IPVA, também outros impostos, mas aí essa parte de débitos veiculares a pessoa vai poder parcelar em até 12 vezes dentro do Banco 24 horas. Maranini também detalha o passo a passo de como pagar débitos veiculares nos dispositivos do Banco 24 horas. Escolher pagamento de débitos veiculares e aí informar o RENAVAN, estado, placa, CPF e telefone. Depois disso vai aparecer uma tela para você aceitar os termos de uso. Vai ter que selecionar qual débito a pessoa gostaria de pagar, então IPVA, licenciamento ou multas. E tem também a opção de escolher todos os débitos. Depois disso, insere o cartão de crédito, escolhe a opção de parcelamento, confirma, coloca a senha e aí já vai ter pago o débito veicular dela. A consulta e o parcelamento do IPVA e outros débitos do veículo podem ser feitos em qualquer um dos mais de 23 mil dispositivos da rede disponíveis no país. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora, às 7 horas em ponto, e após uma recomendação do Ministério Público Federal, as polícias civil e militar aqui do estado de Goiás decidiram evitar prisões em flagrante e instaurações de inquéritos contra membros de comunidades quilombolas, certificados pela Fundação Cultural Palmares por crimes relacionados à ocupação indevida de imóveis. De acordo com o Ministério Público, caso a polícia identifique outros crimes no contexto de disputas territoriais envolvendo quilombolas, o encaminhamento deve ser feito diretamente à Polícia Federal, que deve apurar o conflito. E a Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira um leilão com 572 imóveis entre casas, apartamentos, terrenos e galpões.
Apenas aqui no estado de Goiás serão ofertadas 50 opções, com preços que variam de 60 a 644 mil reais. Essa etapa representa a segunda chamada do processo, com alguns dos imóveis aparecendo com descontos em relação à primeira rodada. Alguns dos lances apresentaram uma redução de mais de 40 mil reais. No estado de Goiás, os imóveis estão localizados em Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Cidade Ocidental, Goiânia, Itumbiara, Lusiânia, Novo Gama, Planaltina, Rio Verde, Senador Canedo, Trindade e Valparaíso de Goiás. Olha, atenção, né? Você que vai dirigir aí, viajar para Goiânia, está de viagem marcada, a Prefeitura da capital vai começar a partir de amanhã, terça-feira, a implantação da conversão à direita em cruzamentos estratégicos. A medida prevista no CTB permite a manobra mesmo com o sinal vermelho. As primeiras intervenções estão nos cruzamentos das avenidas T7 com a C4, Pires Fernandes com Tocantins, Avenida Independência com a Rua do Contorno e a Terceira Radial com a Rua 1015. A ação visa melhorar a fluidez do trânsito e reduzir o tempo de espera nos semáforos, beneficiando motoristas e também o transporte público. Estudos de tráfego realizados pela Secretaria de Engenharia de Trânsito identificaram 15 cruzamentos com potencial para a mudança, que será expandida gradualmente. Nos locais, equipes vão acompanhar a adaptação e vão reforçar as orientações durante os primeiros 30 dias da mudança. Uma delegacia de atendimento às vítimas de crimes raciais e de intolerância criada pelo governo estadual tem uma atuação exitosa aqui no estado. A reportagem é de Túlio Isaac Filho. O Brasil, que já foi tão marcado pelo racismo e pela intolerância, ainda sofre por isso em 2025. A cor da pele ou uma religião que supostamente seria diferente de certas pessoas acabam virando casos de polícia. E claro que aqui em Goiás todos são iguais. E crimes como esses são inadmissíveis por aqui. Com meus amigos, principalmente que é negro, esse povo faz muito racismo com eles, cara. Eles fazem comentário comigo falando que tá sofrendo muito racismo em serviço ainda, trabalho, em rua. Dependendo da cor, preto, branco, pardo, todo mundo é igual, né? Quando uma pessoa é discriminada, seja por sua cor de pele, as autoridades resolvem esse problema, tanto na escola, na rua. Em pleno 2025 que nós acabamos de entrar, nós sofremos muito com a intolerância, sofremos muito com o racismo e algo que é inadmissível no estado de Goiás. Por isso, a nossa DEACRE é um ponto forte e que faz a diferença na vida de todos os goianos. Nós lidamos com discriminação, com crimes de ódio. E entre os crimes de ódio nós temos incluído a intolerância religiosa, o racismo, a xenofobia, que é a aversão às pessoas estrangeiras, e a questão também da discriminação, da homofobia, da transfobia. A DEACRE começou a atuar de uma forma que virou modelo nacional, crescendo a sua produtividade a cada ano que passa e mostrando que Goiás não é terra sem lei. A população goiana pode esperar o máximo, o melhor de nós. A Polícia Civil, ela sempre tenta fazer o melhor para o cidadão goiano. Túlio Isaac Filho, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h04. Voltando a falar agora de esporte. Vitor Reis treinou na manhã deste domingo na academia de futebol, enquanto aguarda o desfecho da negociação entre Palmeiras e o Manchester City. O clube inglês fez a proposta para contratar o zagueiro de 19 anos, completados neste domingo, mas o Verdão ainda não aceitou os termos. Havia a expectativa de que os números se aproximassem de 40 milhões de euros, cerca de 250 milhões de reais, com bônus, mas a proposta recebida pelo Palmeiras estava bem abaixo na parte fixa. Os valores oficiais ainda não foram revelados e, embora não sejam os especulados inicialmente, o clube não os considera ruins. O staff do zagueiro já tem termos adiantados com o City e, por isso, depende apenas do desenrolar entre as diretorias. A ideia do clube inglês é levá-lo ainda nessa janela. E o Verdão ainda trabalha para assegurar Vitor Reis para o Mundial de Clubes, que será em junho. E o Botafogo está por detalhes de confirmar a contratação de Léo Link, o goleiro do Atlético Paranaense. O alvinegro enviou uma proposta ao Furacão nas últimas horas pelo goleiro de 23 anos e o clube paranaense aceitou.
Léo Link é alvo do Clube Carioca para substituir Gatito Fernandes, que se transferiu ao Cerro Porteño desde dezembro. 2 propostas foram recusadas. O Atlético queria 500 mil euros a mais em relação à última oferta alvinegra. Os clubes chegaram a um acordo e após uma nova rodada de conversas, ficou decidido que o goleiro vai assinar um acordo válido por 4 temporadas, renovável por mais uma a partir de metas pré-estabelecidas. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h06. E os 4 membros da família Frias que estavam no avião que explodiu em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, foram transferidos para o Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, nesta sexta-feira, dia 10. Mireille Frias, de 41 anos, está em um estado considerado grave. Foi levada de helicóptero durante a manhã da sexta-feira. Ela segue sob monitoramento na unidade de terapia intensiva. Após o acidente, a moça passou por uma cirurgia e chegou a ser entubada. O marido, Bruno Almeida Souza, de 48 anos, e os filhos, de 6 e 4 anos, estão estáveis e foram transferidos em ambulâncias. Eles estão em quartos na parte clínica do hospital. A aeronave em que eles estavam ultrapassou a pista de pouso do aeroporto de Ubatuba e explodiu na Praia do Cruzeiro na manhã da quinta-feira, dia 9. O piloto, Paulo Segueto, de 55 anos, ficou preso nas ferragens e morreu no local após ser retirado do avião em parada cardiorrespiratória e passar ainda por uma reanimação. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h07. E um homem morreu após ser atropelado e deixado à beira da rodovia. Isso aconteceu em Planaltina. Quem vai trazer as informações é Ana Cleuma. Um homem morreu depois de ser atropelado na GO 118, na zona rural de Planaltina, no entorno do Distrito Federal. O corpo foi encontrado pela Polícia Rodoviária, que acionou o Corpo de Bombeiros. A área foi isolada. Segundo relatos da Polícia Militar, haviam pedaços de peças de veículo espalhadas pelo chão. No entanto, nenhum carro ou moto no local. Ao chegar ao lugar, o Corpo de Bombeiros constatou que a vítima tinha politraumatismo e o corpo já estava rígido, o que indicava que o atropelamento pode ter ocorrido durante a madrugada. A polícia técnico-científica foi acionada para fazer a perícia e a delegacia de Planaltina também foi notificada para dar início às investigações. A vítima estava sem documentos de identificação. Ana Cleuma, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h15, já de volta com o terceiro bloco aqui do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025. Olha, uma aeronave de pequeno porte caiu em Monte Negro, no Rio Grande do Sul, na tarde do sábado. O avião estava sendo utilizado para aula de voo quando perdeu a altitude e colidiu com uma árvore de eucalipto, com uma estrutura elétrica de alta tensão, antes de se chocar com o solo. O instrutor de voo e ex-prefeito da cidade, Carlos Eduardo Miller, e também o aluno Alexandre Vantobel Pudim, de 49 anos, foram resgatados com vida e receberam atendimento médico. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Monte Negro, o aluno saiu sem lesões do acidente. E já Carlos Miller apresentou fortes dores na lombar, lesão na coluna e possíveis ferimentos internos. O avião é um planador, ou seja, não tem motor e decola rebocado por uma outra aeronave e se mantém no ar com a ajuda de correntes de vento. Ali na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, 9 pessoas morreram e uma está desaparecida por conta das fortes chuvas que atingiram a região na madrugada do domingo, de acordo com a última atualização do prefeito Gustavo Nunes. Em Santana do Paraíso, Minas Gerais, cidade vizinha, uma morte em decorrência das tempestades foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Na madrugada deste domingo, foram registradas 58 ocorrências na cidade para desabamento. Em Ipatinga, 150 pessoas estão desalojadas, segundo o prefeito. Nesta segunda-feira, a prefeitura deve publicar um decreto de ajuda financeira às famílias em vulnerabilidade que perderam suas casas. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Duas apostas aqui de Goiás acertaram 5 números do último sorteio da Mega Sena e levaram juntas quase R$70 mil. As apostas foram feitas em Goiânia e também em Jataí, na região sudoeste do estado. Cada uma ganhou R$34.367.
Os números sorteados foram 11, 17, 19, 26, 49 e 54. Além dos ganhadores, com 5 acertos, Goiás teve 160 apostadores que acertaram 4 números e vão ganhar R$ 867 cada um. E casal é preso com uma carga milionária de drogas em casa, é o que diz a polícia. Quem vai trazer detalhes sobre essa investigação é Ana Cleuma. O casal foi preso com carga milionária de drogas no Parque Tremendão, segundo a polícia. O jovem, de 21 anos, e a namorada, de 20, confessaram para a PM que faziam parte de uma organização criminosa. Eles receberiam R$5 mil para esconder a droga em casa. A polícia chegou até o local por meio de denúncia de que no lugar era feito o consumo de drogas. O serviço de inteligência da PM percebeu uma grande movimentação na casa. A droga encontrada no endereço estava embalada, pronta para ser comercializada, como explicou o tenente Tiago da Silva. Indagado em relação ao tráfico, ele acabou relatando à equipe que estaria traficando drogas já por algum tempo, né, que na casa dele teria outras drogas. Ele autorizou essa equipe da Força Tática a realizar o adentramento na residência. Lá no local lá foi encontrado entre insumo e cocaína pura aproximadamente 20 quilos, que fracionada e vendida no mercado tem um valor aí aproximado de R$1 milhão, né? Segundo o tenente, o suspeito confessou para a polícia que fazia a mistura das substâncias e entregava a um motoqueiro que fazia a distribuição. Além da droga, a polícia apreendeu insumos, vasilhas, caderno de anotações e ferramentas que seriam usadas para produção e distribuição dos entorpecentes. Ana Cleuma, CBN Goiânia. Ali, um patrão e um funcionário são os principais suspeitos de serem os autores de diversos furtos na região de Silvânia, na região da Estrada de Ferro, que totalizam cerca de R$150 mil de prejuízo, é o que informou a Polícia Civil, que cumpriu uma operação na sexta-feira. As investigações identificaram que uma propriedade na zona rural do município estaria sendo usada para armazenamento de diversos produtos de origem ilícita, sugerindo crimes contra o patrimônio. Os agentes identificaram supostos autores no local. Primeiramente, a dupla negou a autoria dos crimes e alegou que os bens foram adquiridos de forma lícita. No entanto, acabaram entrando em contradição na forma e valores de aquisição dos objetos, é o que informou a polícia. Com isso, um dos autores, que é funcionário da fazenda, teria confessado toda a trama. Ele relatou que durante o dia se dedicava às atividades de praxe da propriedade e já no período noturno e também nas horas vagas, eles cometiam furtos nas redondezas. A partir da confissão, foi possível identificar e localizar diversos produtos, entre eletrodomésticos, pneus e maquinários agrícolas de alto valor, que foram furtados em um período de 6 meses. Servidores de Morrinhos são investigados por fraude ao sistema das aulas na rede pública de educação de Goiás. As aulas começam aí no próximo dia 20. Vamos saber dos detalhes com Sara Queiroz. Com investimentos que já superam os 7 bilhões e 400 mil reais desde 2019, a educação pública de Goiás inicia no próximo dia 20 de janeiro o ano letivo de 2025. Esse ano, como todos os anos, a gente preocupa com a limpeza, com a organização, com as salas, com a merenda, com o uniforme, com o material pedagógico, material oferecido ou distribuído pelo governo do estado e através da secretaria e nas escolas. Os estudantes que já fazem parte da rede estadual de ensino, como a Thalita Bianca, e aqueles que estão chegando agora, têm garantidos uniformes completos, incluindo meia, tênis, mochila, material escolar, além de uma alimentação nutritiva, saudável e saborosa. Há ainda benefícios como entrega de Chromebooks e cartões do programa Bolsa Estudo no valor de R$ 111, como estímulo à permanência na escola. Kit escolar, a Bolsa Estudante, a merenda na escola. Então, todos esses equipamentos são oferecidos e entregues ao aluno agora no início do ano. A nossa preocupação maior é atender o estudante da melhor forma possível
aqui dentro da escola, que é uma ótima estrutura. E a partir desse ano, haverá mais uma modalidade de ensino na rede estadual, que é a EJA segunda etapa. A partir desse ano, em uma parceria com a Prefeitura, o Estado está assumindo também a segunda etapa, que é do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Sara Queiroz, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h23. E o Flamengo iniciou o Campeonato Carioca com o pé esquerdo. O rubro-negro, ainda com um time alternativo, já que a equipe principal faz uma pré-temporada nos Estados Unidos, foi derrotado pelo Boa Vista por 2-1 nesse domingo, na Arena Batistão, no Sergipe. A equipe de Saquarema foi superior em boa parte do duelo e conquistou a vantagem com gols de Raí e Zé Vitor. Carlinhos balançou as redes para o time da Gávea. O Boa Vista volta aos gramados na quarta-feira para enfrentar o Maricá às 15h45, no estádio João Saldanha. O Flamengo vai enfrentar o Madureira na quinta-feira, às 18h30, no Amigão, em Campina Grande. E o Barcelona goleou o eterno rival Real Madrid por 5-2 nesse domingo na Arábia Saudita e sagrou-se campeão da Supercopa da Espanha. Ficou barato para o time da capital, pois os catalães sobraram em campo e tiveram Rafinha como seu grande protagonista. O camisa 11 marcou 2 belos gols e deu uma assistência para Balde fazer também um golaço. Lamine Yamal e Lewandowski anotaram os outros dos catalães. Mbappé e Rodrigo descontaram. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. A Prefeitura de Mineiros divulgou detalhes sobre o andamento das obras da farmácia de alto custo e também do Centro de Reabilitação aqui de Mineiros. Localizados na 2ª Avenida, no centro da cidade, no antigo prédio do SAAI, os 2 projetos estão em fase final. Atualmente está sendo realizada a pintura dos espaços. A ideia é de que a farmácia de alto custo aumente o acesso gratuito a medicamentos essenciais de custo elevado para beneficiar pacientes com doenças crônicas e condições de saúde complexas aqui na cidade. E já o Centro de Reabilitação deverá oferecer serviços especializados para a recuperação física e motora da população, com espaços modernos e adequados para tratamentos fisioterapêuticos, ocupacionais e também de reabilitação geral. E um incêndio destruiu 70% de uma casa em Aparecida de Goiânia, enquanto a proprietária estava viajando. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Ana Clelma. A casa pegou fogo no setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia. 70% do imóvel foi destruído pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia ninguém no local no momento do incêndio. A dona da casa estava em viagem para Minas Gerais. Os vizinhos chamaram o batalhão para conter as chamas, como explicou o tenente Antônio Sabatini. Então foi realizada a devida avaliação de riscos, seguido o combate direto ao incêndio, né? Havia muito fogo, muita fumaça. Então foi utilizado então para combater esse incêndio aproximadamente 1.000 litros de água da viatura, né? Foram 3 viaturas, 10 militares para esse incêndio, né? Em seguida, depois desse combate direto ao fogo, né, procedeu-se ao rescaldo, né, com o objetivo de eliminar possíveis focos remanescentes e prevenir a reignição do fogo. O incêndio aconteceu no último sábado. A suspeita é que tenha sido um curto-circuito, pois o único eletrodoméstico ligado à tomada que havia na casa era uma geladeira. A perícia deve identificar as possíveis causas do incêndio. O Corpo de Bombeiros orienta que, ao sair de casa por um período maior de tempo, o proprietário faça uma revisão na parte elétrica. Os equipamentos que não são indispensáveis devem ser desligados da tomada. Outra orientação é para que o dono da casa fique atento aos casos de fiação elétrica exposta. Outra dica é avisar a um vizinho ou a uma pessoa próxima sobre a ausência, para que ela monitore caso algo anormal aconteça. O Corpo de Bombeiros alerta ainda que, em caso de incêndio, é preciso manter a calma e desligar qualquer fonte de energia ou gás. Tudo isso deve ser feito com segurança. Ana Clelma, CBN Goiânia.